Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Deus nos abençoe todo o tempo. Amém. Vamos levantar as nossas mãos, que hoje é o nosso culto da família, de família. Então, que possamos colocar os nossos parentes, nossos irmãos, pai, mãe, em oração, para que o Senhor possa alcançá-los. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos, ó Pai. Eu coloco diante de Ti, ó Pai, cada lar, cada família, Senhor Jesus, da cidade de Ipitinga, da cidade de Itápolis, ó Pai, aqueles que nós, Senhor Jesus, ó Pai, alcançamos, ó Pai, algum dia, que eles sejam despertados pelo Teu Espírito Santo, que Te encontre verdadeiramente, ó Deus, para a Tua honra e glória, ó Pai. Coloco diante de Ti, Senhor Jesus, a cidade de Borborema, Iacanga, Bauru, Senhor, todo o Brasil, Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor sabe e conhece cada vida e cada coração, que Teu Espírito, Senhor, possa tocar no mais profundo, ó Deus, de cada um, despertando, ó Pai, para a Tua honra e glória, Senhor. Obrigada, Deus, pela comunidade Cristão Oásis. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida do pastor Samuel e da pastora Lúcia, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha sobre eles, ó Pai. Que as suas bênçãos venham sobre eles, Senhor, sobremaneira, ó Pai, porque o Senhor sabe e conhece os corações. E eu creio, Senhor Jesus, no Teu agir, ó Pai, não somente sobre a vida deles, mas sobre a vida, Senhor, do Teu povo, que clama a Ti, que ora a Ti, que agradece a Ti, Senhor Jesus, e que confia e permanece em Ti. Te louvo e agradeço, ó Deus, por todo o tempo, em todo o tempo e por tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos, um preletor da noite, o Gabriel. Amém. Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos sobre a vida dele. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do Teu Filho, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha sobre ele, com graça, com unção, ó Pai, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. E que os nossos corações, Senhor Jesus, estejam quebrantados. E as nossas mentes, Senhor Jesus, abertas para a Tua palavra, em nome do Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Todos bem? Iniciando a nova temática, Caminhos da Adoração. Oh, glória. Eita glória. É interessante que começou a ministração com o ministro de louvor, né? Então, porém, eu fui estudar um pouquinho sobre adoração e muitos limitam a adoração à música, né? Muitos entendem que a música, o louvor seja adoração, mas a adoração não se limita somente ao ministério de música, de louvor da igreja, né? Nós vemos que, estudando um pouquinho mais a fundo, nós vamos perceber que o buraco é um pouco mais embaixo, né? É muito mais sério do que apenas uma arte que foi criada por Deus para tal função, com um dos caminhos para a adoração. E nesse estudo, que na verdade é mais um estudo que eu trouxe para a gente hoje, a gente encontrou 6 caminhos, de vários outros caminhos que se pode ter como adoração. Mas eu queria que vocês abrissem comigo em Filipenses 2, verso 7. Filipenses 2, verso 7. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje. Amém? O tópico 1 diz assim: o caminho da adoração é um caminho de esvaziamento e humilhação. O texto em Filipenses 2,7 vai dizer assim: mas esvaziou-se a si mesmo, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Verso 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
Quando eu fui estudar, quando eu estava refletindo sobre o que ministrar e tentando entender o que Deus estava querendo falar, a obediência batia muito forte no meu coração, que é o ápice da adoração, né? Porque a gente pode, como a própria palavra vai dizer, como o Senhor vai dizer, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Dizem, mas não querem obedecer. E eu vejo o esvaziamento como o primeiro estágio de um adorador, porque ele está tipo, não sou eu mais, quem vale é Ele, é Ele que importa, é a vontade dele que importa, é os planos dele que importam, os planos dele que importam. E depois a humilhação. Não que Deus precise que nós nos humilhamos, mas nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor. E não há como a gente ter a Deus como Senhor, que nem um estudo que a Ju trouxe para a gente, no curso que ela e a pastora Sol fizeram, sobre os dízimos e ofertas, falando assim que se você entender que Deus não é o seu Senhor, então você não é obrigado a servi-lo com os dízimos e ofertas, mas do contrário, aí sim a ordenança vale, porque Ele é seu Senhor. Tópico 2. O caminho da adoração é um caminho para servos. Acho que praticamente já foi explicado no tópico 1 a questão da obediência. Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, quem manda é Ele. Quem direciona é Ele. As diretrizes vêm do Senhor. As diretrizes vêm do Rei. A Bíblia vem dizer que Cristo é Rei. Se Ele é Rei, Ele reina. Se Ele reina, Ele tem estatutos. Então o que vale são os estatutos do reino. Mas as leis humanas nós precisamos seguir, isso é óbvio. Senão nosso convívio seria um caos. Já é um caos com as leis em vigência. Porém, a nossa vida tem que ser regada aos princípios do reino de Deus. Porque nós somos filhos, mas como filhos nós também somos servos. Nós servimos a um reino, nós servimos a um rei, nós representamos a um rei. E isso também é uma característica, um dos caminhos à adoração, executar aquilo que o Pai direcionou para que seja feito. Em Mateus 20, 28 vai dizer assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate a muitos. O que nós temos visto, muitas pessoas, como eu disse no início, nós somos adoradores, mas se limitam apenas a uma parte da adoração, a parte, vamos dizer assim, ao holofote, como o nosso pastor sempre falou para a gente, né? Muitos querem brilhar, muitos querem o altar, muitos querem as luzes, mas ninguém quer os bastidores, né? E na verdade, os bastidores é o que mais conta, porque a exposição, você querer ser exposto, vai gerar uma responsabilidade que, se você não tiver sido treinado nos bastidores, você não vai aguentar. Nós não aguentaremos, porque é o bastidor que nos treina, são os bastidores, a ação dos bastidores que nos molda, a ação dos bastidores que nos edifica, para depois Deus falar assim: toma, esse é meu filho, essa é minha filha, esses são os adoradores que eu levantei. Tópico 3. O caminho da adoração é um caminho de obediência. 1 Samuel 15, 22 vai dizer assim: Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Mais uma vez, a obediência vem em primeiro lugar. Um adorador sem obediência não pode ser considerado um adorador, porque não tem como eu dizer que reverencio a Deus, que adoro a Deus, que respeito a Deus, que temo a Deus, que sigo ao Senhor Jesus, se eu não obedeço.
Você simplesmente, tipo, eu estou na igreja. Não rola. Não vai rolar. Porque não adianta eu me desgastar em orar, me desgastar em jejuar, me desgastar em fazer sacrifícios, se eu não obedecer quando Ele direcionar. Se eu não obedecer ao que a palavra dele diz, se eu não obedecer aos estatutos, o que Ele determinou, o que Ele direcionou. 4. O caminho da adoração é um caminho de lágrimas e dor. Hebreus 5, do 7 ao 9. Diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna da salvação para todos que lhe obedecem. Nisso eu vejo que, mais uma vez, como eu já tinha ministrado antes, o Senhor Jesus tornou as coisas um pouquinho mais apertadas para nós. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não dá para fazer. Dá para fazer. Ele fez. Ele nos deu exemplo em carne. Ele se humilhou. Ele se esvaziou. Quando ele veio, ele tinha sim a liberdade de espírito com o céu, mas ele veio em carne. Aqui na terra ele sofreu como qualquer um de nós sofreu, encontrou as mesmas dificuldades que qualquer um de nós. Porém, os olhos dele estavam nos céus. Mesmo sofrendo, mesmo tendo situações difíceis, ele escolheu obedecer, ele escolheu permanecer debaixo da vontade do Pai, adorando ao Pai pela sua obediência e submissão. Que nem muitas vezes nós ouvimos algumas mensagens dizendo sobre quando Cristo chegou no Horto das Oliveiras e estava ali em profunda agonia, ele falou: Pai, faça, se possível, afasta de mim esse cálice. Algumas pessoas falam assim: poxa, se Jesus desistiu, ele não desistiu. Em momento algum passou pela cabeça dele a desistência. Mas o peso do pecado deve pesar pra caramba. Mas ao mesmo tempo que ele estava em profunda agonia, ele lembrou pelo que ele tinha sido enviado. Ele falou: Pai, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Nisso eu entendo que a obediência, como eu já disse, ela vem em primeiro lugar, ela vem no ápice. Não há como, volto a dizer, não há como eu declarar que sou um adorador sem obediência. Não há como eu declarar que sou um reverenciador de Deus sem obediência. Não tem como eu falar assim: Senhor, eu te adoro. Aí, tipo, tá vendo aquele irmãozinho ali? Cola nele. Por isso eu vejo quando os pastores deram uma missão para as meninas e elas foram obedientes. Olha o resultado. Resultado de obediência. Eu vejo isso como um ato de adoração a Deus, porque elas poderiam ter negado. Poderiam. Tipo, foi escolha. Escolheu estar lá. Mas não, viram algo além da escolha. Viram uma direção do Pai, não apenas dos pastores terrenos, mas viram uma direção de Deus em resgate a uma vida. A palavra vem acabar de nos dizer que ele foi obediente, que ele levantava súplicas e se tornou, a fonte eterna do resgate. Eu vejo essa atitude de vocês, direcionada pelos pastores, recebendo a direção dos céus, como Cristo é a fonte eterna de salvação e de resgate. Veio deles, transferiu aos pastores, transferiu a vocês,
e vocês obedeceram. E eu vejo Deus sendo adorado nessas atitudes. Quando nós nos colocamos em obediência a Deus, mesmo que a gente não entenda muita coisa, mesmo que a gente não concorde com muita coisa, mesmo porque, como eu falei ontem, Deus não quer aceitação, Deus quer obediência. Ele procura a obediência. E muitas vezes nós, eu digo nós porque eu sou teimoso, às vezes, em obedecer ao Senhor. Porque às vezes Deus pede algo tão simples, e na nossa cabeça parece algo tão complicado, mas não é. E nós precisamos entender que nós precisamos obedecer a Deus, porque Ele é Deus, Ele é absoluto, Ele não precisa de nada, Ele não precisa ser adorado, Ele não precisa do nosso louvor, Ele não precisa da nossa oração, Ele não precisa, Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é excelso, Ele é grande, Ele é absoluto, não tem como descrevê-lo. Mas nós precisamos obedecê-lo para que nós experimentemos algo além, algo sobrenatural, algo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e jamais penetrou no coração do homem. A Bíblia diz que Deus reserva isso para aqueles que o amam. Algumas traduções vão falar para aqueles que o temem. Amar a Deus, o Senhor Jesus falou assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Alguns estudos vão aproximar a adoração ao amor. Amar a Deus, adorar a Deus, vamos colocar assim: aquele que me adora guarda os meus mandamentos. Tudo está atrelado à obediência, tudo está atrelado ao se humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, como o profeta Isaías fez. O profeta Isaías estava longe de ser alguém perfeito, estava longe de ser alguém legal, porque a primeira atitude que ele toma quando o céu se abre diante dele, ele fala assim: e agora? Vou morrer porque eu sou alguém de lábios impuros e habito no meio que, se vê o que eu estou vendo, vai pirar e vai morrer junto comigo. Só que existia um plano. Deus desceu, o anjo desceu, tocou a boca dele com uma brasa, falou assim: olha, foi purificada a tua iniquidade, tirada a tua pecado. Aí ele ouviu a voz do que clamava. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí vem a obediência. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E olha o que veio depois. Isso está descrito no capítulo 1, se não me engano. Depois, não existe outro profeta na Bíblia que é considerado profeta messiânico, a não ser Isaías. Embora a Bíblia toda, ela relata, ela dá fragmentos, vamos colocar assim, da vinda do Messias, do plano de salvação do Senhor e tudo mais. Mas o ato de obediência em adoração ao Senhor vai gerar coisas grandiosas. Quem dirá quando Abraão obedeceu? Todas as famílias da terra foram abençoadas por ele, pela obediência, pelo ato de adoração. Ele poderia ter negado Isaac. É meu. Deus me deu, é meu. Ele falou: não, Senhor, é teu. Está doendo pra caramba, mas o Senhor pediu, é teu. O Senhor me deu. Jó, a esposa de Jó quase surtou quando perdeu tudo. Mas também, gente, que dirá, né? Todos os bens, imagina. Alguém que está acostumada com o bem bom, com o luxo, tem abundância, é abençoada porque o marido é um homem justo diante de Deus, e de repente perde tudo. Só que nisso nós vemos que Jó era ligado a Deus, a esposa nem tanto. Porque quando tudo acontece, lógico, não vamos ser injustos de julgá-la, mas pela dor,
de perder todos os filhos, de perder tudo. E de repente ela olha para Jó e fala: cara, amaldiçoa esse Deus e morre. O ato de Jó em adoração ao Senhor, assim: nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome dele. Sabe, a gente precisa reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas. Às vezes a gente se revolta com algumas coisas. Isso é nosso, né, do ser humano. A gente se revolta com algumas coisas. Aí a gente vai chegar diante do rei. Aí ele começa a explicar detalhadamente. A gente fala: nossa. A gente fica com aquela cara de tacho, né? É isso sim, se revoltou à toa, agora você vai ter, né? Como as meninas dizem, você gastou energia para se revoltar, agora você vai ter que gastar energia para ficar em paz, para fazer o caminho de volta. E nós precisamos entender que, como eu disse no início, Ele é rei, e se Ele é rei, Ele tem um reino que tem estatutos e normas, que tem princípios, que não batem com os princípios terrenos. Os princípios do reino de Deus são muito maiores, são muito mais perfeitos, são mais altos. E vai chocar todo dia com os princípios dessa terra. E muitas vezes nós nos vemos em conflito. No meio desse conflito dos princípios daqui, os princípios de lá. Eu tenho que obedecer os princípios de lá, mesmo que os princípios daqui não se enquadram. Por obediência a Ele, por obediência ao reino, por amor a Ele, por adorá-lo. Ainda que as pessoas não concordem, chamem a gente de quadrado, chamem a gente de, como eu ouvi esses dias, não foi beatos. Caramba, fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Como se fosse um extremista, né? Só que muito mais vale ser considerado assim e ser achado em obediência, adorando ao Senhor, cumprindo os seus princípios, cumprindo aquilo que Ele nos direcionou, do que ser achado em falta por não fazer. A Jo ministrou uma vez aqui, não vou lembrar em qual tema estava, ela falou assim: melhor é dizer não vou fazer, do que falar que vou fazer e não fazer. Tipo, não vou fazer. É melhor, é mais honesto, é sincero, é verdadeiro. Porque como que a gente vai falar para o Senhor, eu vou fazer? Ele já sabe que a gente não vai fazer. Então, mais fácil falar: Senhor, eu não vou fazer. E arcar com as consequências, do que arcar com as consequências de uma mentira. Sendo que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Se a gente mente, automaticamente somos filhos dele. Misericórdia, Senhor. 5. O caminho da adoração é um caminho de quebrantamento. Não tem como a gente obedecer ao Senhor com um coração endurecido, porque a gente vai entrar em conflito com Ele. Ele vai mandar e a gente não vai querer obedecer. Ele vai falar e a gente vai endurecer. Mas quando a gente permite que o Senhor nos quebrante e toque a gente, a obediência se torna muito mais fácil. Porque a força não vem de nós, porque se dependesse de nós, a gente não obedeceria. A força vem do Senhor. É Ele quem nos dá a força, é Ele quem nos mantém, é Ele quem nos molda para obedecer. E através disso, através da obediência, através dos caminhos de obediência, a adoração. É Ele quem nos dá força, porque se dependesse da nossa força, não ia rolar. De jeito nenhum. Não ia rolar. E a Bíblia, a
palavra do Senhor, ela vem ensinar a gente que, como eu falei no começo, muita gente quer exposição sem antes entender o que é adoração no particular, no orar por alguém, no aconselhar alguém, no acolher alguém, ser realmente a cópia de Jesus. E a Bíblia vem ensinar que quando nós nos permitimos passar por todos esses caminhos, todos esses processos, toda essa transformação do céu, o próprio Senhor nos coloca no alto. Porque na parábola que ele conta do fariseu publicano no templo, onde o fariseu fala assim: Senhor, graças te dou porque eu sou um homem justo, graças te dou porque eu dizimo, graças te dou porque eu jejuo, eu não sou como esse ladrão, pobre, pecador. Já o outro não queria nem olhar para o céu. Em temor, falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Eu acredito que este que não ousou olhar para o céu, em temor ao Senhor, em saber e reconhecer o seu estado de pecado, como o próprio Senhor disse, que este foi justificado diante de Deus. Ele reconheceu: o Senhor é grande demais, o Senhor é alto, eu não sou digno de olhar para o Senhor. E na verdade nós não somos, mas por causa do amor e da misericórdia dele, ele nos deu esse acesso. Pensa, os antigos não tinham esse privilégio que nós temos de se chegar diante do Senhor com uma certa liberdade, vamos dizer assim, livres, né? Purificados pelo sangue, lavados pelo sangue de Cristo. E nós, muitas vezes, eu digo por mim, muitas vezes esqueço que eu estou chegando diante de Deus, do Rei, do Criador, do Altíssimo. E às vezes eu dou cada mancada. Não que a intimidade com o Todo-Poderoso seja errada, não é isso que eu estou falando. Mas a irreverência com Ele é pecado. A irreverência, se eu não me engano, a Joselane pregou também sobre isso uma vez, se eu não estiver enganado, há um tempinho atrás. Nós precisamos chegar diante do Senhor, saber sim que Ele é nosso Pai, saber sim que Ele quer, Ele busca a intimidade conosco, Ele busca o relacionamento conosco, mas também temos que lembrar quem Ele é, quem Ele realmente é, quem Ele representa para nós. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Ele é tudo para nós, tudo, porque a gente pode conquistar tudo, mas se Ele não estiver junto, não vale. O Senhor Jesus contou uma parábola dizendo assim, que um homem semeou, trabalhou durante a vida toda, guardou celeiros, juntou as suas riquezas e falou assim: farta-te de alma, não tem necessidade de mais nada. Ele falou assim: louco, essa noite pedirá a sua alma, e você preparou o que para a eternidade? A gente começa a caminhar com o Senhor e começa a adorá-lo com pouco entendimento. Quando começa a aprofundar um pouquinho mais, a gente começa a perceber as riquezas que vêm através do conhecimento quando a gente se aprofunda. E adorar ao Senhor não quer dizer que as coisas vão melhorar no passo de mágica. Às vezes pode até piorar para melhorar. Às vezes, como na vida de Jó, Deus, existe um ser que vai chegar diante de Deus e falar assim: lógico que ele te adora, o Senhor dá tudo para ele, o Senhor dá tudo para ela, o Senhor não deixa eles passarem por nenhum perrengue. Aí Deus falou: um pai conhecendo como Deus conhece, vai lá, tira dele, vê se ele murmura, tira dela, vê se ela vai abrir a boca para amaldiçoar. É nesse ponto que a nossa adoração vai se mostrar verdadeira.
quando as coisas estiverem fora do cabo. Tipo, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos confiar nele, porque ele é Deus. Como Jó fez, ele deu, ele tirou. Resultado da obediência de Jó, resultado da adoração, da fidelidade que Jó teve a Deus, a Bíblia conta que depois ele foi ressarcido, restituído 2 vezes mais o que ele tinha no início. Mas ele permaneceu. Ele permaneceu. Ele... Como que eu... escolhi a palavra? Ele não se vendeu. Pronto, achei. Ele não se vendeu. Os amigos estavam julgando ele, porque achavam que Jó tinha pecado. Os amigos estavam olhando para a vida dele e falando assim: meu, você deve ter feito uma coisa muito grave para Deus ter feito isso contigo, para Deus ter permitido. E na verdade Deus queria esfregar a vida de Jó na cara do diabo. Fala assim: tá vendo? Não é pelo que eu dei, mas pelo que eu sou para ele. Muitas vezes nós vamos encontrar situações desse ponto na nossa vida, em que algumas coisas vão começar a dar errado. Fala assim: poxa Deus, né? Mas talvez possa ser o próprio Senhor esfregando na cara do nosso adversário o que o adversário tentou nos acusar. Fala assim: eles vão desistir, eles vão parar. Fala: tá bom, então vai lá, toca neles. Passa um tempo, Deus olha para Satanás e fala assim: e aí, pararam? Não pararam. Desistiram? Não desistiram. Mas eles vão murmurar. Passa um tempo, e aí, murmuraram? Não. Ratearam? Não. Estão aflitos? Sim, mas continuam fiéis. Estão cansados? Sim, mas continuam fiéis. Continuam confiando que o nosso Redentor vive e um dia se levantará sobre a face da terra. Então, o maior caminho que eu vejo para a adoração, sem dúvida nenhuma, é a obediência. Sem sombra de dúvida. E essa é... Estou ficando louco. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para esta noite. Que nós possamos nos abrir para a obediência. Eu sei que o Senhor tem trabalhado em nós, tem trabalhado através de nós, e vai trabalhar muito mais. Eu sei disso. Porque a vontade de Deus é que nós cheguemos a um patamar. A Bíblia diz que nós temos um padrão a chegar, que é Cristo. A Bíblia diz que a gente precisa chegar à estatura de varão perfeito. Mas para chegar, nós temos que passar pelo mesmo processo, seguir os mesmos passos que o nosso Senhor Jesus passou. Sofreu, foi humilhado, mas hoje está sentado no lugar mais alto, com o nome mais alto. E nós somos dele. Nós somos representantes dele. Se ele adorou, representando ele, nós também temos que adorar e obedecer, ainda que nos custe tudo. Como uma frase, um cartão que eu postei uma vez, acho que um ano retrasado, que dizia assim: nós devemos defender a verdade, ainda que voltemos a ser 12. Até a pastora Lúcia comentou, falou assim: interessante esse cartão. E é isso que é. Nós devemos obedecê-lo, ainda que não sobe mais ninguém ao nosso redor, mas que nós permaneçamos nele, para que ele permaneça em nós. Amém? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu venho clamar ao Senhor para que o Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, venha ministrar, Senhor, na nossa vida, Senhor, o quebrantado
do nosso espírito, quebrantar do nosso coração. Cria em nós, Senhor, cria em nós um coração puro e um espírito quebrantado. Senhor, que nós possamos a cada dia mais dizer sim diariamente ao Senhor e deixar com que o Senhor conduza a nossa vida, deixar com que o Senhor trabalhe e molde no nosso viver conforme o Teu querer, conforme o Teu propósito, os princípios, conforme aquilo que nós nascemos para exercer aqui na terra. Ensina-nos a obedecer, ensina-nos a obedecer sem questionar o Senhor, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sabemos que o Senhor de maneira alguma, Senhor, vai nos apresentar o mal. O Senhor quer que nós tenhamos vida e vida em abundância, eu creio nisso. Mas que nós possamos Te obedecer em tudo, Senhor, sem exceção. Senhor, que a Tua vontade seja para nós primórdio, que a Tua vontade seja para nós lei, que a Tua vontade seja para nós a nossa própria vida. Em nome de Jesus, ministra isso sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, cada dia mais a experimentar os resultados, Senhor, os frutos da adoração pela obediência. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós oramos, nós abençoamos, Senhor, todos os nossos que estão presentes, os que não estão presentes, Senhor, que todos sejam tocados pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero aproveitar e orar pelos dízimos e ofertas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor possa guardar a nossa vida financeira, que Ele possa blindar as nossas finanças, porque se tem uma coisa que nós estamos sendo atacados nesses últimos tempos, é nas finanças. Tudo subindo, tudo decolando, mas uma coisa é certa: os que estão no Senhor, obedecendo ao Senhor, estarão seguros, ainda que o mundo entre em colapso financeiro, porque o mundo entrou em colapso financeiro leve, vamos colocar assim, mas nós não passamos fome, nós estamos com nossas contas em dia, nós estamos empregados, nós estamos bem. É verdade que algumas regalias a gente precisa dar uma segurada, mas não nos faltou nada, porque Ele é fiel e justo e verdadeiro. Amém? Segura os seus dízimos nas suas mãos. Deus, nós abençoamos, Pai, a obediência dos Teus filhos. Eu abençoo, Pai, a vida de cada um que escolheu hoje para ofertar e dizimar, e que em nome de Jesus, Senhor, que cada um possa continuar vendo a fidelidade do Senhor em tudo, Senhor, blindando cada parte, Senhor, da nossa vida. Senhor, não somente a vida financeira, mas a tua palavra diz que o Senhor repreenderia o devorador. E o devorador, Pai, como o Senhor ministrou no meu coração há pouco tempo atrás, ele não vem ceifar somente o financeiro, ele vem para ceifar a paz, ele vem para ceifar o amor e tudo aquilo que nos é precioso. E o Senhor tem guardado as nossas vidas, Ele não tem conseguido nos tocar e nem nos achar, porque o Senhor nos escondeu debaixo das Tuas asas, por causa do Teu amor, por causa da Tua palavra, da Tua justiça. Senhor, que nós possamos colher o fruto, Senhor, da obediência, e que a Tua casa também seja abastada, Senhor, como ela vem sendo, que ela venha sendo cada vez mais próspera, cada vez mais imponente, cada vez mais rica, Senhor, não somente financeiramente, mas também, principalmente, no amor, principalmente na compaixão, principalmente, Senhor, no doar-se ao próximo. Senhor, que nós possamos cada vez mais honrar o Teu nome, exercendo, Senhor, o chamado que nós fomos chamados para fazer aqui na terra. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as finanças da Tua casa, e que todos os compromissos sejam, Senhor, cumpridos, porque
esta é uma casa séria, esta é uma casa de oração, é uma casa que leva o teu nome, é uma casa onde se chama pelo teu nome, e sabemos que o Senhor é aquele quem supre, o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele quem dá o mantimento em abundância, e por isso nós te louvamos, porque esta casa tem conseguido se manter em meio à crise, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o Deus desta casa, em nome de Jesus, amém. Aquele que trouxe pode trazer. Para vocês que vão nos assistir, as contas estarão aqui embaixo. Amém? É isso, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu já estou ficando sem voz. Daqui a pouco eu estou só fazendo o gesto da boca que não está sendo voz. Mas que o Senhor nos dê um restinho de semana abençoado. Que o Senhor nos dê um restinho de semana guardados sob as asas do Senhor, porque é ali que nós permanecemos, seguros, porque Ele nos coloca ali debaixo. Como a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Que nós possamos continuamente descansar em Deus, e saber que nele nós estamos seguros. Amém? Deus abençoe a todos, uma ótima noite, fiquem em paz e até domingo.